Oi pessoal, vamos para a aula de hoje? Um time de futebol infantil possui 10 jogadores com altura média de 1,7 metros. Pretende-se selecionar um novo jogador para se juntar à equipe, objetivando aumentar exatamente em 0,01 metros a altura média dos jogadores. 4 candidatos se inscreveram para essa seleção com as respectivas alturas. Candidato 1, 1,71 metros. Candidato 2, 1,72 metros. Candidato 3, 1,80 metros. Candidato 4, 1,81 metros. Nessas condições, qual dos candidatos deve ser selecionado? Para resolver essa questão, em primeiro lugar, vamos estruturar as informações da questão. Nós temos um time de basquete com 10 jogadores e a altura média desse time é 1,70 metros. Pretende-se adicionar mais um jogador na equipe para aumentar em 0,01 metros a altura média. 4 candidatos se inscreveram para esta seleção. Qual nós devemos selecionar para atender os critérios de aumentar 0,01 metros na altura média? Vamos partir agora para a resolução dessa questão. Analisando aqui essas informações, nós temos 10 jogadores mais um jogador, então serão no total 11 jogadores. E a altura média dos 11 jogadores deve aumentar em 0,01, certo? Então, nós temos a altura média dos 10 jogadores, 1,70. Vamos somar com 0,01 metros que nós temos que adicionar na altura média. Então, o total será 1,71 metros de altura média para os 11 jogadores. Só uma informação aqui antes de continuar a resolução. Para quem não sabe, o cálculo da média é igual à soma da altura dos 11 jogadores dividido pela quantidade de jogadores, então dividido por 11, certo? É assim que é calculado a média. Continuando o nosso raciocínio aqui, se nós temos 10 jogadores com altura média de 1,70 m, nós sabemos então que cada jogador tem 1,7 metros. Nós não temos como saber a altura de cada um, mas como a altura média é 1,70 metros, é a mesma coisa que 1,7 vezes 10 jogadores, certo? Então aqui nós temos 17 para iniciar o nosso cálculo da média. E nós precisamos somar aqui a altura do candidato 1, que é 1,71, certo? A somatória da altura dos 10 jogadores mais a altura do candidato para ser o 11º jogador, nós teremos um total de 18,71, certo? 17 mais 1,71 é igual a 18,71. Agora vamos calcular a média. Vamos dividir 18,71 por 11 jogadores. E nós teremos um total de 1,7009. Para quem não lembra como faz o cálculo de divisão sem o uso da calculadora, dá uma olhada no canal que nós temos alguns vídeos explicativos no passo a passo. Continuando aqui, analisando o candidato 2. Aqui nós analisamos o candidato 1. Vamos analisar agora o candidato 2. Aqui basta continuar o raciocínio do candidato 1. Temos
17, a somatória da altura dos 10 jogadores, mais 1,72 da altura do 11º jogador candidato, que dá um total de 18,72 dividido por 11 jogadores. E o total será 1,70181. Vamos para o candidato 3. Aqui o mesmo raciocínio, 17, que é a somatória da altura dos 10 jogadores, mais 1,80, que é a altura do candidato 3, que é o 11º jogador. Fazendo essa somatória aqui, nós teremos 18,8 dividido por 11 jogadores. Para calcular a média, nós teremos 1,709. Partindo agora para o candidato 4. A mesma coisa, 17, que é a somatória das alturas dos 10 jogadores, mais 1,81 m da altura do 11º jogador, que é o candidato 3, dá um total de 18,81 dividido por 11 jogadores. Para poder calcular a média das alturas, o total será 1,71. Retornando aqui no início do raciocínio para a resolução da nossa questão, nós verificamos que a altura média dos 11 jogadores deverá ser 1,71. Analisando o resultado dos candidatos 1 a 4, qual é o candidato que atende o objetivo? É o candidato 4. Então, a resposta correta é a alternativa D. Você entendeu? Se ainda restou alguma dúvida, não esqueça de escrever nos comentários que eu posso tentar ajudá-los ainda. Então, até o próximo vídeo.